Olá, pessoal. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Masterclass. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros passos até a aprovação na residência em nutrição. Então, nós temos muito conteúdo para compartilhar com vocês sobre residência em nutrição. Para quem que nós direcionamos o conteúdo dessa aula? Então, principalmente para estudantes de nutrição que já almejam seguir esse caminho da residência em nutrição, para nutricionistas que estão recém-formados, mas ainda não conseguiram se inserir no mercado de trabalho, muitas vezes por falta de conhecimento mais aprofundado e também de prática. E também nutricionistas que estão atuando em outras áreas, né, Ká? Mas Sim. que sonham com a atuação na nutrição hospitalar ou também na nutrição em atenção primária. E é só legal ressaltar, Aline, que até esse público, né, dos nutricionistas recém-formados, eles mostram um perfil que nós já vivenciamos, né? Porque quando nós nos formamos, inclusive, não existiam as residências em nutrição e nós enfrentamos diversos desafios para a inclusão dentro desse mercado. Então, hoje, com essa possibilidade e tendo a experiência de ter acompanhado vários alunos, né, antes da residência e durante programas de residência, a gente consegue ajudá-los a traçar esse caminho de forma muito mais leve. Com certeza. E o que vocês verão no conteúdo de hoje? Então, primeiro, como vocês vão se preparar da melhor forma para a prova de residência em nutrição, mesmo que você tenha pouco tempo, que nós sabemos que é a realidade de muitos nutricionistas e estudantes que desempenham inúmeras tarefas ao longo do dia, então fica faltando tempo para se dedicar aos estudos, para ir buscar esse sonho da aprovação na residência, ou mesmo que você não se sinta preparado, né? Então, nós também já passamos por essa experiência de não achar que nós tínhamos conhecimento suficiente para ser aprovado em um processo seletivo. Então, nosso conteúdo foi direcionado para você também que está se sentindo inseguro. Estratégias para reduzir a ansiedade e acabar com a procrastinação. Então, um dos desafios, né, Karina, né, nessa trajetória até a aprovação na residência, não é apenas o conteúdo técnico, né, o conhecimento das disciplinas relacionadas à nutrição, mas também lidar com a ansiedade, com a organização, com a procrastinação. Então, são desafios que nós vamos encontrando ao longo desse caminho e que hoje a gente vai te ensinar alguns meios de conseguir driblar essas barreiras com mais confiança para que você consiga a sua aprovação. Nós também vamos tratar sobre os conteúdos que são mais requisitados. Então, muitas pessoas não sabem por onde começar a estudar, né? O que cai na prova de residência, quais são os conteúdos que eu deveria focar um pouco mais. Então, a gente vai trazer esse conteúdo para vocês também. E nós vamos falar sobre o método que nós desenvolvemos, que já gerou aprovações em programas de residência, que se trata de um plano eficiente nos estudos para que, de fato, você consiga a sua aprovação na residência em nutrição. Então, antes de começar a falar sobre isso, é importante a gente falar sobre o que é a residência, né? Para muitos estudantes de nutrição, ainda é novidade falar sobre isso, né? Então, se trata de uma pós-graduação, lato sensu, que tem uma duração normalmente de 2 anos, mas pode se estender até 3 anos, com uma carga horária de 5.760 horas. Então, é muito tempo inserido, né, Ká, em contextos de atuação do nutricionista, o que permite, inclusive, esse aprendizado, não só na teoria, mas também na prática. E uma das grandes vantagens da residência é a bolsa também, né? Então, esse aluno, ele recebe uma bolsa por 2 anos, hoje o valor é de R$ 4.106,09, então ele vai ganhar aí ao longo desses 2 anos essa bolsa, que é bem diferente de uma pós-graduação tradicional, né, cara? Que geralmente ele tem que investir um dinheiro para poder cursar a pós-graduação. A residência em nutrição tem uma proposta diferente, né? Então, você presta a prova, se você for aprovado, você recebe essa bolsa por 2 anos. E uma outra vantagem muito interessante
especialmente para recém-formados, aqueles que estão na transição de carreira e também, né, os estudantes que vão se formar sem muita experiência. São 2 anos vivendo essa atuação na área hospitalar ou na atenção primária. Então, isso faz muita diferença, inclusive para a inserção no mercado de trabalho, né? Tanto eu quanto a Karina encontramos dificuldades de se inserir na área que a gente se identificava mais, porque a gente não tinha experiência na área, tinha até conhecimento, né? Mas precisava se aprofundar também muito mais na teoria. Então, a residência, ela permite tudo isso, né? Um conteúdo teórico aprofundado e também uma experiência prática que vai fazer toda a diferença quando vocês forem buscar uma oportunidade de trabalho. E antes de falar sobre o conteúdo, vamos escutar um pouquinho sobre a Carolina Bernardes, que foi a nossa aluna no preparatório e que teve uma trajetória brilhante, né, de estudos até conseguir a sua aprovação. Oi, pessoal, eu sou a Carol, nutricionista formada pela Universidade 9 de Julho desde dezembro de 2021 e atualmente eu faço residência no Instituto do Coração, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é o INCOR, no programa de Residência em Nutrição Clínica em Cardiopneumologia. Na nossa atuação, nós passamos em várias áreas do hospital, por exemplo, UTIs, recuperação pós-cirúrgica, enfermarias, ambulatório, pediatria, entre outras. Pelo nosso programa de cardiopneumologia e também pelo INCOR ser voltado ao coração e ao pulmão, nós vemos diversas patologias, como por exemplo as valvopatias, as doenças da coronária, as pneumopatias, como por exemplo DPOC, fibrose cística, neoplasias, e também vemos transplantes de coração e pulmão. Nós também realizamos triagens, avaliações antropométricas, evoluções e fazemos reuniões com a equipe multiprofissional. Os pontos positivos de fazer residência são aplicar conhecimento teórico na prática, ter um maior contato com o paciente e com a equipe multiprofissional, no final do programa sair com o título de especialização e também aumentar a sua autoconfiança nas suas condutas de ETEC. Então, vocês viram o depoimento da Carol contando essa experiência dela no INCOR, né? A gente recebeu com muita alegria a aprovação dela na residência e todo esse processo que ela vem vivendo ao longo desse período, com certeza vai fazer muita diferença para a Carol se inserir também no mercado de trabalho. E nós ficamos felizes também de ter compartilhado com ela esse período até a prova, né? Nessa preparação até a prova de residência em nutrição. E o legal, Aline, é que esse aluno realmente sai preparado com uma formação que nós não tivemos, né? Que na maioria dos programas é a formação multiprofissional. E é muito interessante porque no mercado esse currículo é visto de forma diferente. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né, de fazer a preceptoria e docência de vários alunos dentro de um programa de residência e o índice assim, de empregabilidade, de inserção no mercado do trabalho era muito alto, realmente. Eles conseguiam se inserir muito rapidamente após o término da residência. E o conhecimento muito aprofundado, que faz muita diferença também para se sentir mais seguro para a atuação, que é um dos desafios quando a gente se forma também, né? Não tendo vivido dentro da área da nutrição. Então, a gente não se sente muito capaz de realizar algumas atividades sozinha. Então, esse período de 2 anos, né, que a Carol trouxe aqui, inclusive contando um pouquinho sobre a experiência dela, vai trazendo essa bagagem para que vocês se sintam mais seguros para a atuação, né? E aí, mesmo que vocês não almejem necessariamente a atuação dentro do ambiente hospitalar, né? Mesmo que vocês queiram, por exemplo, atuar em consultório, essa bagagem vai permitindo que vocês se sintam mais confiantes, mais seguros para essa atuação também. E uma pergunta que nos fazem com muita frequência e que gera bastante confusão, inclusive, é sobre o conteúdo que se deve estudar para a prova de residência em nutrição. Então, será que eu preciso estudar tudo que eu tive na graduação? Vou me dedicar novamente a todas as disciplinas? Não, a gente vai detalhar isso com vocês no decorrer dessa apresentação. Acompanhe aqui a aula até o final. Existem conteúdos específicos que são cobrados
na prova de residência em nutrição. Então, se está estudando todo o conteúdo da graduação, está no caminho errado, né, Ká? Porque são conteúdos muito específicos. Então, a gente precisa se organizar, se dedicar a esses conteúdos que, de fato, serão cobrados no processo seletivo da residência em nutrição. E chegamos, então, a um ponto crucial da aula, né, Ká? Às vezes o pessoal sente muita ansiedade em saber o que estudar para a prova de residência, mas não se pergunta pontos importantes, né? O que eu posso melhorar do que eu estou fazendo hoje e que estratégias eu posso aplicar para conseguir ter um melhor desempenho nos meus estudos. Porque estudar, na verdade, não é como nós aprendemos na graduação, né? Simplesmente pegar um conteúdo, uma legislação, uma apostila, um livro, ler, fazer milhares de anotações, né? Perder horas ali de estudos sem direcionamento. Na verdade, existe estratégia para isso, né, Aline? E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje com vocês. Mas antes de falar das estratégias, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os erros que impedem a aprovação. Porque, sim, tem muitos alunos que chegam até nós e que já tiveram algumas tentativas anteriores frustradas de passar na prova de residência, né, Aline? A gente teve até uma aluna que trouxe o relato, assim, que o PRN para ela foi o bote salva-vidas, né? Que foi a última chance ali que ela ia apostar e realmente deu certo, né? Uma das alunas que nós tivemos aprovadas dessa última turma. E realmente a gente precisa entender esses erros primeiro, fazer um diagnóstico para conseguir acertar em diante, tá? Então vamos entender um pouquinho quais são esses erros. Então, o primeiro erro que a gente vê muito entre os candidatos à residência é a falta de planejamento. E eu acho que cai muito no que a Aline trouxe da rotina corrida, né? Todo mundo tem uma rotina corrida, é difícil a gente organizar os horários para inserir os momentos de estudos, mas é necessário realmente fazer essa pausa e fazer um planejamento prévio, porque sem planejamento a gente não consegue tornar essa prática de estudos uma rotina, a gente não consegue executar isso no dia a dia e conseguir estudar todos os conteúdos que são pedidos nos editais de residência, né? Então, planejamento é uma palavra-chave dentro desse processo de preparação e é uma coisa que nós enfatizamos muito dentro do PRN. Mais à frente vocês vão conhecer um pouquinho como funciona o PRN por dentro, e esse é um ponto, uma tecla que a gente enfatiza bastante com os nossos alunos e faz muita diferença também no resultado. Tá? E o que acontece com quem não se planeja? Geralmente é aquele candidato que procrastina, que deixa sempre tudo para depois, não necessariamente por preguiça, mas às vezes é uma fuga realmente do nosso cérebro, tentando fugir daquela tarefa, porque afinal estudar exige dedicação, exige concentração, e aí se o aluno não tem aquele planejamento prévio, se perde na rotina do dia a dia, ele acaba sempre procrastinando essa tarefa. E aí o ruim da procrastinação é que esse candidato entra em um ciclo de frustração, porque ele sabe que tem que estudar, que a cada dia que passa os processos seletivos vão ficando mais próximos, só que ele não inicia esse processo da forma correta. Então sempre vai deixando para depois, e aí chega um ponto que fala, poxa, falta um mês para a prova e eu tenho 20 conteúdos para estudar. Agora está muito em cima, não vai dar tempo, acaba virando um ciclo contínuo de frustração que impede que esse candidato avance dentro desse objetivo. Além disso, tem a questão do desperdício de tempo, né, Aline? Pensando que são muitos conteúdos a serem estudados, se esse candidato não tem uma estratégia para organizar esse tempo, para dedicar o seu tempo ao estudo, ele às vezes fica muito tempo parado em uma única disciplina e aí não consegue um resultado interessante de cumprir todo aquele cronograma que foi planejado. E aí ele realmente fica ali, né, chega no momento da prova e não se sente totalmente preparado. Então, nesse ponto, planejamento, saber o que você precisa estudar, como você vai organizar seu tempo para incluir esses estudos na rotina, é muito importante para dar o pontapé inicial dentro desse processo de mudança, tá? Temos um segundo erro,
que é muito comum também entre os candidatos, os alunos que nos procuram, que é a falta de direcionamento, que é realmente não ter um direcionamento sobre quais conteúdos você precisa estudar, porque como a Aline disse, não é 100% dos conteúdos da graduação que caem em uma prova de residência. E muitas vezes esse candidato até pega lá, né, o conteúdo programático da prova de residência, mas ele não consegue entender dentro de um determinado tema, de um determinado assunto, que ele precisa priorizar. Então, tem conteúdos que são densos realmente, né? Então, você pega, às vezes, na nutrição clínica, tem determinadas doenças que são um mundo a ser estudado. E se essa pessoa não tem direcionamento sobre o que as provas de residência realmente cobram, né? Porque a gente já tem uma vivência, uma experiência aí com provas de diversas bancas, a gente entende um pouco o estilo de cada uma das provas, então fica muito mais fácil direcionar esse caminho. E aí, se você não tem esse direcionamento, esse processo fica muito mais difícil. Então, o candidato ele se sente perdido, porque ele não sabe realmente como começar a estudar, qual disciplina ele começa, como que vai ser essa rotina de estudos. Eu vou pegar um livro para estudar, eu vou fazer resumo, eu vou assistir videoaula, onde eu vou encontrar essas aulas também que tenham uma qualidade adequada. Ele começa a estudar de forma muito improdutiva, porque ele até tenta dedicar ali o seu tempo, mas o resultado desse tempo dedicado não é satisfatório, pensando em aprovação no processo seletivo de residência, porque no final das contas, pessoal, a primeira etapa de grande parte dos programas de residência é a prova objetiva. E aí, no fim das contas, quando você está lá concorrendo com vários candidatos, você precisa obter uma pontuação alta para passar por essa primeira etapa. Não tem outro jeito, né, Aline? É o caminho que existe, o caminho das pedras que precisa ser trilhado. Esse candidato, às vezes, fica só na nutrição clínica, porque para algumas pessoas é uma disciplina um pouco mais difícil, mais complicada, e aí ele fica focando tanto ali na nutrição clínica. Eu tenho que decorar as recomendações, eu tenho que, né, entender muito sobre determinada doença, e esquece que na prova também nós temos cobrança sobre saúde pública, que é um tema que cai na maioria das provas, realmente, pensando que os programas de residência geralmente estão inseridos dentro do contexto do SUS, e pouca gente estuda políticas públicas. A gente vai falar. Ou ele foca só no que gosta, né, cara? Eu vou só Ah, para disciplinas que eu tenho afinidade. E as outras vão ficando de lado também, fica né? mais confortável, né? Sim. E uma outra questão, que eu até comentei aqui já com vocês, é essa de pular os conteúdos de saúde pública e que realmente podem ser o diferencial na pontuação ali quando você concorre com outros candidatos. Tem pessoas que conseguem avançar aí na classificação por uma boa pontuação no conteúdo de saúde pública, porque se prepararam para isso. Tá? Justamente porque tem muitos que não estudam, né? Sim. E aí acaba sendo um diferencial também nesse processo seletivo, quem se dedicou de fato a outros conteúdos além da nutrição clínica, né, Cá? Com certeza. E ainda temos um terceiro erro dentro desse preparatório para residência, que é não ter um método de estudo. Porque na graduação, como é que a gente aprende a estudar? Geralmente tem uma aula ali expositiva ou uma videoaula, temos um material que pode ser um livro, pode ser uma apostila, mas será que basta ler esse conteúdo para caracterizar um momento de estudo, Aline? Não é o suficiente, né? É muito mais do que isso, e para quem acompanhar aqui a aula, a Aline vai detalhar um pouquinho mais como que funciona esse processo, tá? E aí esse aluno chega lá no momento da prova, ele ficou estudando sem um método específico, ele chega na hora da prova e se sente perdido, porque ele não conhece o estilo daquela banca, não conhece a prova que ele está fazendo, de fato, acha que estudar é ler e grifar a página. Tem muita gente que estuda assim, né? Tem calhamaços de folhas, de apostilas, de livros, cheios de post-it, marca-texto, mas ele se perde ali com tanta informação, porque esse conteúdo realmente não é direcionado. Esse candidato também tem muita dificuldade em memorizar o conteúdo, porque é tanta informação, que aí quando chega na hora da prova, bate o nervosismo e ele realmente não lembra, né, para conseguir se sentir seguro ali para responder os questionamentos.
E ele sente insegurança com os erros que acontecem durante o preparatório. Porque o que acontece é assim, geralmente a pessoa que está estudando por conta própria, ela até vai atrás da prova específica daquela banca para conseguir estudar, treinar algumas questões, só que aí ele começa a ver, poxa, de 10 questões eu acertei 2, de 10 eu acertei 4, de 10 eu acertei uma, e isso começa a gerar uma frustração, né? Porque fala, nossa, eu não sou capaz de passar em um processo seletivo de residência, eu não estou preparado, e isso também traz muita insegurança, porque ele já vai se preparando nessa base da insegurança, e quando chega no momento da prova, o emocional pesa muito, né? Se a pessoa vai insegura, achando que ela não é capaz, dificilmente ela vai ter um bom desempenho ali também dentro desse processo seletivo. E, né, agora que nós já falamos dos erros, desse diagnóstico inicial, pode ser que vocês tenham se identificado com diversos desses erros cometidos. Quem, né, se identificar pode também, né, manifestar isso, colocar no chat para a gente entender como isso tem funcionado. E aí nós temos a parte boa, né, Aline, que são os passos Sim. rumo à aprovação, que a Aline vai detalhar um pouquinho mais com vocês. Sim, que a gente foi aprendendo, né, Ká? Sozinha também muitas coisas, né? Então, Sim. ter alguém que faça isso, que ensine esse caminho, né? Como abreviar essa trajetória, é muito importante também. Então, vamos falar sobre os 3 passos rumo à aprovação. Começando pelo primeiro, que é justamente o planejamento estratégico. Então, é necessário que o candidato conheça o edital, né, Ká? Cada prova, cada programa cobrará conteúdos que são específicos. Por isso que, geralmente, quem vai prestar a prova de residência acaba fazendo uma listinha, né, dos principais programas que se identifica mais e vai ler esse edital. Né? Não dá para estudar para qualquer programa, né, Ká? A gente precisa focar em conteúdos que serão cobrados e que estão previstos nesse edital. Então, a Ká comentou com vocês que a falta de planejamento pode minar completamente a sua aprovação. Então, se planejar, organizar a rotina, conhecer a prova, conhecer a banca, ler o edital na íntegra, faz toda a diferença nessa trajetória até vocês chegarem à prova. E ler o edital, pessoal, não é ler só os pontos principais, né? Local da prova, o horário, o dia. Nós temos que ler o edital na íntegra, né? Ele tem um roteiro que vai trazer informações que são valiosas para você se preparar para a prova. Então, lá estará descrito, por exemplo, os prazos, né? Tem prazo para inscrição. Na segunda fase, se houver análise curricular, tem prazo para envio dos documentos, qual é o modelo exigido, onde será realizada essa prova, será cobrado conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, qual que é a referência bibliográfica. Então, nós temos que ler cuidadosamente esse edital, porque ele dá esse direcionamento para que a gente consiga estudar de fato o que é necessário para aquela prova. Então, além de olhar para as datas, né, Ká, tem outros pontos também que são muito importantes. Os conteúdos, pessoal, estão previstos no edital. Então, se eu vou prestar, por exemplo, um programa dentro da cardiologia, está definido no edital qual é o livro que eu devo buscar aquele conteúdo, ou os documentos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Então, o candidato, ele precisa saber disso previamente, senão cai justamente naquilo que a Ká comentou. Fica estudando sem direcionamento, acha que é só revisar tudo que viu na graduação, chega na hora da prova, não estudou o que estava previsto no edital. Então, é muito importante se atentar a esses conteúdos que estão descritos. E a banca também é importante, né, Ká? Nós que normalmente estamos em contato direto com diferentes provas, a gente até percebe uma certa repetição em diferentes anos, o mesmo conteúdo sendo cobrado. Então, é importante ler o edital, saber qual é a banca, olhar para provas anteriores, né, Ká? Que isso também vai ajudando muito nessa preparação até a prova de residência.
E ainda, pessoal, no edital tem as etapas. Por quê? Né? Muitos imaginam que o processo seletivo da residência inclui só prova objetiva. E, de fato, né, alguns programas é de fase única, só tem prova. Mas tem muitos outros que têm a primeira e segunda fase. Então, é importante se preparar para isso também. O que vem na segunda fase? Análise curricular, entrevista. E o que a gente percebe, inclusive, até né, por muitos alunos que nos procuraram, é que muitas vezes existe tanta dedicação à primeira fase que muitas vezes ele não é aprovado justamente na segunda fase. Ele teve uma ótima pontuação na primeira fase, mas quando chega na análise curricular, ele não atende os critérios exigidos. Então, é muito importante que você leia o edital e não só pontos principais, que leia o edital na íntegra, né? Porque lá tem todas as informações. Infelizmente, Aline, eu já vi candidatos sendo prejudicados dentro do processo seletivo porque não se atentaram ao edital e perderam prazos importantes, né? Não entenderam quais documentos tinham que apresentar, então realmente é fundamental. Outro ponto que é muito importante para que você alcance essa aprovação na residência é organizar a rotina. Então, com tantas demandas, é difícil muitas vezes encaixar né, uma rotina de estudos. Então, para isso é fundamental que você estabeleça horários, né, analise os dias que você tem disponibilidade e tente cumprir isso ao longo do tempo, né? Então, para algumas pessoas, por exemplo, é muito mais fácil estudar logo que acorda, porque tem esse período da manhã mais tranquilo. Para outros, essa rotina de estudos virá no período da tarde ou no período da noite. Então, é necessário fazer uma organização que você cumpra e que está dentro de um planejamento de acordo com a sua rotina. Né? Então, a minha organização, ela precisa ser diferente da organização da Karina, porque as demandas são distintas. Então, não adianta pegar o roteiro da Karina e tentar encaixar no meu, porque não faz sentido. Então, avalie os horários que você tem disponível, quanto tempo você tem disponível. São 30 minutos diário? 1 hora, 2 horas? Quanto tempo por semana? Eu consigo fracionar isso? Então eu vou estudar segunda, quarta e sexta. Ou vou estudar de segunda a sexta. Então vai depender muito de como é essa rotina, mas uma das maiores dificuldades que nós percebemos, né, Ká? Inclusive com os nossos alunos que estão iniciando, às vezes, o preparatório ainda, é conseguir se organizar, né? Então, isso faz parte também dessa preparação até a prova de residência. E ter um cronograma ajuda, né, Ká? Demais. O que eu vou estudar hoje? O que eu vou estudar daqui 2 dias, daqui 3 dias? Então, não dá simplesmente para pegar aqueles 30 minutos e começar a separar o material naquele momento. Né? Preciso ter me organizado antes disso. É como nós fazemos com outras atividades, não é? Eu vou trabalhar, eu tenho um horário para sair de casa, eu sei o horário que eu vou pegar o transporte público, qual é a roupa que eu vou me vestir. Então, para estudar a mesma coisa, onde eu vou estudar, qual o conteúdo que eu vou estudar, quanto tempo eu tenho disponível. Então, é necessário esse cronograma para ajudar vocês também. E um outro desafio, pessoal, na verdade, são vários, né? Sabotadores. São sabotadores que nós encontramos no dia a dia. A procrastinação é um sabotador, não é? Então, eu sempre acho que é melhor começar na semana seguinte, um dia depois, 3 dias depois. E quando a gente vai avaliar, vai se dar conta, já passou o tempo. Né? Então, a gente precisa ir driblando as dificuldades que vão surgindo. Porque não pense que, né, mesmo para a gente, é fácil sentar e estudar. A gente também tem que lidar com a ansiedade, com o medo, com a insegurança. E a gente foi aprendendo diferentes estratégias para conseguir superar esses sabotadores. E é por isso que a gente faz questão de falar sobre esse assunto, né? Muito se fala sobre conhecimento específico. Você tem que saber sobre dietoterapia para passar na prova de residência, tem que ler bastante sobre o SUS. Mas ninguém fala sobre a ansiedade,
né? Em 1 ano de preparação para a prova. Ninguém fala sobre o nervosismo que você vai viver no momento da prova, né? Dificuldade para dormir, às vezes, preocupação, se vai ser ou não vai ser aprovada, como a minha família vai reagir se eu não for aprovada. Então, a gente precisa ir driblando essas dificuldades para alcançar também a aprovação na residência. O segundo passo é sobre o estudo direcionado. Então, não adianta querer estudar tudo de qualquer jeito, né? Preciso estudar de maneira eficiente. Então, preciso entender quais são os conteúdos que serão cobrados e de que forma eu vou fazer isso, né? Eu vou utilizar técnicas, como eu consigo memorizar melhor, onde eu tenho mais foco. Então, esse estudo, ele precisa ser de maneira eficiente. E chegamos à parte que interessa para muitos, não é? Então, se a gente pudesse dar uma dica aqui, né? Por onde eu começo, Karina? Por onde eu começo, Aline? Comece pelos conteúdos que com certeza serão cobrados na prova de residência, que inclui conteúdos relacionados à nutrição básica, a ciclos da vida, conteúdo de avaliação nutricional, nutrição clínica e saúde pública. Então, olha aqui, pessoal, não é estudar o que vocês tiveram na graduação. Vocês conseguem perceber claramente aqui que tem muitas disciplinas que não estão nesse roteiro, porque elas não são cobradas na prova de residência em nutrição. Então, vejam quanto é importante direcionar esse estudo para o conteúdo que é cobrado, senão a gente fica perdendo tempo, né? Estudando conteúdos que não estarão na prova de residência em nutrição. O terceiro passo, pessoal, é um método. Então, vamos resgatar um pouquinho do que a Karina falou. Aquela história de ficar grifando tudo, escutando várias videoaulas, né? Mas não consegue memorizar nada. Isso acontece com muita frequência, né, cara? Inclusive durante a graduação. Estuda, estuda, estuda até a prova. Passou a prova, se você pergunta sobre aquele conteúdo, ele desapareceu, né? Porque aquele conteúdo ele não foi assimilado de fato. E para a prova de residência em nutrição, nós temos um modelo de prova que é muito específico também, que exige técnica, que exige um método para você conseguir se destacar em relação aos outros candidatos. E nós desenvolvemos um método justamente para facilitar essa aprovação. Um método que já foi testado, né? Já foi validado, inclusive, pelos nossos alunos que foram aprovados na residência em nutrição. Então, preciso utilizar esse método para estudar de forma eficiente, porque só assim é que, de fato, eu vou conseguir a aprovação na residência. Então, tem alguns métodos que eu acho que vocês já conhecem. Todo mundo já ouviu falar sobre o método Pomodoro, não é? Que é aquele método de estudos por ciclo. Eu estudo 25 minutos, faço pausa de 5 minutos, depois repito novamente. E esse ciclo ele pode ter uma duração maior ou menor, vai depender um pouco da disponibilidade do conteúdo que está sendo estudado. O método Pomodoro, pessoal, é um método para que o candidato tenha mais foco. São 25 minutos se dedicando ao estudo de um conteúdo específico. Já a interrogação elaborativa é um método que nós, inclusive, gostamos bastante também, já utilizamos, né, Cá, em algumas situações, que é uma forma de estudar por questionamento. E que isso ajuda muito a memorizar conteúdos, né? Por exemplo, estudar SUS utilizando uma interrogação elaborativa pode ser uma estratégia inteligente, porque é um método específico para memorização. E nós temos dificuldade de memorizar a legislação, não é? Então, caberia, né, isso estudando, por exemplo, saúde pública. E nós desenvolvemos um método específico, que é o método P7R, para a prova de residência em nutrição.
Então, o método Pomodoro, a interrogação elaborativa e vários outros métodos que vocês já devem ter testado na prática, eles não são específicos para uma prova de residência. E a prova de residência, pessoal, ela tem características muito específicas. É diferente de estudar para atuação, né? Estudar para a prova de residência é utilizar métodos que vão me ajudar a ter mais foco, a memorizar, mas especificamente para esse modelo de processo seletivo. Então, nós desenvolvemos o método P7R, que é um método que garantiu a aprovação dos nossos alunos, né? Então, é um método validado e testado e que faz a junção de diferentes métodos também. E qual é o segredo, então, desse método, né, Ká? O que nós pensamos ao desenvolver um método específico? Ele foi pensado a partir de outros métodos. Isso vem muito da nossa experiência, né, da nossa trajetória profissional, mas da nossa trajetória acadêmica também, né, Ká? Sim. A gente foi aprendendo a estudar com as dificuldades, né? Ninguém ensinou a gente como deveria estudar para os processos seletivos que nós já passamos. Então, a gente pegou essa nossa bagagem, uniu com métodos específicos e nós desenvolvemos o P7R, tá? Que ele é focado na prova de residência e nutrição e é dividido em 4 etapas. Quais são essas etapas, pessoal? Primeira etapa envolve planejamento. Ou seja, eu preciso me organizar nos estudos. Sem isso, é impossível alcançar a aprovação na residência em nutrição. Não adianta ficar esperando o edital ser publicado. Não adianta ficar aguardando o momento da prova sem que eu tenha feito uma preparação para isso. Então, essa preparação envolve se planejar e organizar os seus estudos para esse momento da prova. E o nosso método inclui essa etapa. A segunda etapa são os estudos. Então, claro que também não dá para alcançar a aprovação na residência sem estudar. Eu preciso me dedicar a isso. E nós temos, então, videoaulas específicas com os conteúdos detalhados de uma forma simples, direcionada para a prova de residência e ainda material de apoio, que é fundamental, né, Ká? Sim. Então, ficar só escutando aula e não ter um material que está mais fácil, está mais direcionado, está resumido, são esquemas que me ajudam a memorizar. Isso faz muita diferença na hora de estudar. E às vezes a gente perde muito tempo fazendo isso, né, Ká? Assistir a videoaula, agora eu vou preparar, né, desenho, eu vou criar para isso me ajudar em outro momento na revisão. Então, se eu tenho isso já pronto, eu otimizo o tempo e me dedico muito mais ao estudo de fato. E ainda a realização de simulados. Então, pessoal, não adianta também só estudar o conteúdo e não testar o que você sabe. Como que eu estou me saindo nessas provas? Lembra que a Ká comentou? De 10 questões eu acertei uma. Isso me dá uma noção do que eu preciso estudar um pouco mais, quais são as dificuldades que eu estou encontrando. Então, o simulado, ele é fundamental para isso. Eu vou testando o que eu já sei, onde eu estou errando com mais frequência, o que eu preciso reforçar. E o nosso método, ele então conta com essa etapa que são, no máximo, 7 erros em 50 questões. Então, nós vamos preparando esse candidato para que ele tenha um ótimo desempenho em simulado. E esses simulados são muito parecidos com a prova de residência. Então, eu vou passando por essa experiência que também me prepara para o momento da prova. E a última etapa do nosso método é a revisão. Então, estudei no mês passado sobre um conteúdo específico, fui para outra disciplina, nunca mais voltei para aquele conteúdo. É claro que a gente esquece. Então, é necessário fazer essa revisão, principalmente de conteúdos que nós temos mais dificuldade.
Então, se o simulado me mostrou, por exemplo, que os meus erros são principalmente dentro da saúde pública, significa que eu vou ter que revisar muito mais esse conteúdo, né? Então, me dá esse direcionamento também para revisão, né? Então, o simulado ele vai ajudando também nessa organização das revisões. E aí, pessoal, dentro do que a Aline trouxe, né, de todo esse método que foi estruturado do P7R, eu acredito que esse termômetro de fazer a prova e ter uma estatística quanto a isso, em questão de erros e acertos, é muito importante, porque quando você está lá realmente participando do processo seletivo na hora da prova, é isso que vai ser cobrado de fato, né? É uma boa colocação. Então, se você já durante esse período de estudo é condicionado a essa questão até mesmo de simular o ambiente de prova, né? Pedir para o pessoal de casa colaborar, se fecha num cômodo, cronometra esse horário de realização da prova, simula realmente ali o ambiente de prova, fica muito mais fácil passar por esse processo na vida real, quando o processo seletivo está realmente ali valendo de verdade, tá? E dentro disso que a gente falou, né, desses erros, dessas estratégias que são muito importantes, existe um grande desafio dentro dessa jornada da aprovação. E aí vocês vão me dizer depois se esse desafio é real na vida de vocês, que é a constância. Então, tem pessoas que muitas vezes conseguem até se organizar para começar a estudar, conseguem separar os conteúdos iniciais, mas depois de um tempo, de algumas semanas, essa empolgação inicial vai perdendo a força, né? E pensando em constância, ter um grupo focado no mesmo objetivo, ter o suporte de pessoas que já são experientes nessa questão de processos seletivos de prova, de residência, até mesmo de concursos também, é muito importante, porque você não se perde no caminho, é realmente pegar a mão ali no momento da dificuldade, quando você desfoca um pouco do objetivo e fala, poxa, estava indo tão bem, desistir. Mas ter esse apoio de um grupo e o apoio de pessoas com experiência nisso é muito importante para manter a constância, né, Aline? Sim. E pensando nisso, né, que eu e a Aline, né, através dessa questão do método do P7R, de toda essa estrutura que foi pensada, nós elaboramos o passaporte da residência em nutrição, que é o nosso querido PRN, conhecido aí pelos nossos alunos. E agora a gente vai apresentar um pouquinho para vocês como funciona o PRN por dentro, para que vocês entendam também como é a estrutura de cada módulo, o que a gente aborda dentro do PRN, para que vocês conheçam de fato tudo que é oferecido. Então, o PRN, como eu disse, é um preparatório para aprovação na prova de residência em nutrição. Então, o nosso foco principal realmente é aprovar esse candidato dentro do processo seletivo, fazê-lo assim superar todos os erros, todos os elementos da procrastinação, todos os sabotadores dentro desse processo, que são muitos, como a Aline falou, não é fácil um ano inteiro de preparação para um processo seletivo, você se prepara o ano inteiro e um dia de prova é o que vai decidir se você vai ser aprovado ou não, né? Então não é fácil esse processo. E tem toda a pressão também, né? Da família, dos amigos, pessoas que investiram na sua graduação ali e falam, poxa, agora a gente quer ver resultado de tudo isso. Tem a própria pressão que acontece quanto ao nosso próprio desempenho, né? A gente se cobra também ter um bom desempenho, então são vários fatores ali que existem e a gente foca dentro do método PRN de uma forma muito completa. Então, nós tentamos, né, driblar realmente com vocês todos esses sabotadores, os dificultadores, os erros, para conseguir alcançar esse objetivo principal. E o PRN ele é constituído em 6 etapas, são 6 grandes módulos que abrangem o conteúdo que é cobrado em 99,9% dos processos seletivos de residência. Então, nós temos o módulo 1, que nós apelidamos de check-in. Então, pensando que esse processo
até a aprovação é o destino final onde vocês querem chegar, ele é composto por etapas, e fazendo analogia com uma viagem, o check-in seria aquele momento inicial. Sabe quando você vai viajar, Aline? Faz aquela listinha. O que eu preciso levar? Né, que locais eu vou visitar naquele ponto turístico. A gente tem todo um preparatório, né, quando tem uma viagem. E da mesma forma tem que haver essa preparação prévia ao preparatório da residência, porque a gente precisa saber os pontos mais importantes para trilhar esse caminho com sucesso. E é isso que a gente aborda no módulo do check-in. Então, existem alguns materiais que são disponibilizados, que é a rota do residente, com todos os módulos que você irá percorrer nesse período, um cronograma também para que você se organize em relação às atividades, e esse cronograma é muito flexível, porque como a Aline disse, cada pessoa tem uma realidade, uma disponibilidade de tempo, então não dá para a gente fazer um cronograma engessado, onde todo mundo tenha que seguir o mesmo ritual ali de estudos, porque cada pessoa tem a sua individualidade. E temos um diário de bordo onde você também vai fazendo os registros do seu progresso. E aí tem algumas aulas específicas que eu e a Aline fizemos que realmente abrem o olhar, ampliam essa visão do que é se preparar para a residência. Então, como é a escolha do programa de residência, a leitura do edital, que a Aline introduziu aqui muito bem, mas nessa aula a gente detalha muito melhor o que precisa ser observado, a organização do tempo, então que estratégias podem ser aplicadas para que você consiga de fato organizar o seu tempo, isso não passe, né, de apenas uma questão teórica, mas realmente organizar o tempo na prática, os sabotadores dos estudos, que são muitos, então você aprende a identificar como você se sabota, porque cada pessoa tem sabotadores específicos, e aí quando você entende esses sabotadores e sabe as estratégias para driblá-los, fica muito mais fácil. As técnicas de estudo também, porque realmente, de fato, a gente não aprende a estudar de forma a promover a memorização e um bom resultado no desempenho das provas, aqui especificamente de residência. Então, ter técnicas para estudar te ajuda muito nesse processo, otimiza muito o seu tempo, e também a elaboração do currículo. Aqui a gente não se aprofunda quanto ao currículo, mas a gente abre um panorama inicial. O que é cobrado dentro de um currículo de residência? Que atividades, por exemplo, participação em congressos, publicação de artigos, participação em eventos, o que realmente pontua ou não pontua dentro do currículo? Onde eu consigo melhorar o currículo? Inclusive, na nossa comunidade de WhatsApp, nós mantemos um contato frequente com os alunos e sempre disponibilizamos, né, Aline, os eventos, o próprio PRN. Ele gera também um certificado de participação com horas que podem ser utilizadas dentro dessa pontuação do currículo. Então, a gente realmente direciona para não chegar lá na frente, faltando, sei lá, uma semana para a prova, você começar a se preocupar que o seu currículo não tem nada. Então, a gente já te prepara, né, a enxergar o currículo como algo importante durante todo esse percurso, tá? O segundo módulo é de nutrição básica, porque realmente as provas cobram, pessoal, elas cobram conteúdo sobre macronutrientes, micronutrientes, e não só em relação às recomendações de vitaminas ou minerais, mas também o que acontece na deficiência, quais são os sinais e sintomas clínicos característicos de algumas deficiências, e aí eles relacionam lá qual que é o micronutriente envolvido. E aqui a gente traz nessa base da nutrição, todas essas questões relacionadas aos nutrientes. E esse é um conteúdo que muitas vezes a gente tem lá no começo da graduação, né, Aline? Então, quando chega nessa fase realmente dos alunos que estão, por exemplo, no último ano da graduação, muitas vezes esqueceram de detalhes importantes, né? E então, às vezes não dá para abordar tudo isso na graduação, né? São algumas vitaminas, as sim. principais, os principais minerais. E aqui nesse módulo a gente detalha tudo, né, Cá? Todas as vitaminas, todos os minerais. E o material de apoio desse módulo tá incrível, assim, para fazer revisões, para aquela consulta rápida, sensacional. Temos também o módulo 3, que é o que fala sobre os ciclos da vida, porque é um tema muito cobrado nas provas de residência também. Tem alguns programas específicos, né? Então, um programa, por exemplo, de saúde do idoso, de nutrição materno-infantil,
que claramente eles vão cobrar conteúdos mais focados para aquela fase da vida. Mas alguns programas mais generalistas, como o de nutrição clínica, por exemplo, pode ser que cobrem todas essas fases, né? Então a gente tem a nutrição desde a gestação, a lactação, infância, adolescência, nutrição no adulto, na pessoa idosa. Então, para a gente entender realmente quais são as demandas específicas de cada fase da vida, né? E até questão de recomendação nutricional. Tem prova que cobra muito da infância, né? Questão de aleitamento materno, uso de fórmulas infantis, introdução alimentar. Então, a gente consegue abordar tudo isso de forma abrangente dentro do PRN para realmente atender ao que as bancas cobram, tá? A gente foca realmente no que os processos seletivos mais têm aplicado nas questões de prova dos últimos anos. O módulo 4, que fala sobre a avaliação nutricional. Então, aqui a gente faz uma análise completa, incluindo a antropometria. Então, tem várias medidas corporais, não só a obtenção da medida, mas o seu valor de referência também pode ser cobrado. Exames laboratoriais também. Esse é um tema que os alunos têm bastante dificuldade, né, Aline? Sim. Quanto à interpretação de exames. E, às vezes, essa interpretação de exames, ela pode ser cobrada tanto na questão objetiva e algumas provas têm questões dissertativas, então eles colocam lá um paciente, um caso clínico, uma tabela de exames e pedem para você discorrer sobre o que tem de alteração nesses exames, quais estratégias nutricionais poderiam ser aplicadas para isso. Temos avaliação clínica, realmente sinais e sintomas clínicos que o paciente pode apresentar, e avaliação dietoterápica também, avaliação do consumo alimentar, que é um tema também sempre muito cobrado. E aí nós temos essa avaliação nutricional também específica para cada fase da vida, me desculpem. Desde a gestação, passando pela infância, adolescência, adulto, até a pessoa idosa. O quinto módulo, que é o queridinho dentro do PRN, eu sei que os alunos amam e que é realmente um módulo muito completo, né? Que a gente se orgulha de todo esse empenho que a gente teve em estruturar esse módulo, é o de nutrição clínica. Notem que nós incluímos aí praticamente todas as doenças que são cobradas em provas de residência, passando desde as doenças crônicas não transmissíveis, até doenças específicas de órgãos e sistemas, doenças relacionadas a distúrbios do estado nutricional. Então, nós temos um conteúdo muito completo de nutrição clínica, e que aborda desde uma pequena introdução sobre a doença, né, para a gente entender o contexto, passa pela parte de diagnóstico, diagnóstico laboratorial, inclusive, a própria dietoterapia. Então, é um módulo que está muito completo e os alunos gostam, porque eles falam, poxa, eu vi na faculdade essa dietoterapia, né, de uma forma mais básica, mas aqui vocês conseguem aprofundar. E um ponto muito específico das provas de residência, pessoal, é que eles cobram conteúdo aprofundado de nutrição clínica. E diretriz, né, cara? Diretrizes também. As nossas aulas também são baseadas nas diretrizes clínicas, em recomendações de diretrizes, e aí é importante que vocês tenham essa bagagem, esse olhar para a diretriz, porque nas instituições de residência, a maioria hospitais e até na atenção primária, eles seguem protocolos e diretrizes terapêuticas, né? Então, eles focam muito nisso também na prova. E, às vezes, é uma coisa que a gente não tem especificamente na graduação, né? E outro ponto é que a gente atualiza, né? Então, sempre que houver uma publicação nova de um posicionamento, uma diretriz específica, nós atualizamos o conteúdo, né, cara? Sim. E esses residentes também que foram aprovados, eles acham que esse conteúdo aqui ajuda até mesmo na prática clínica posteriormente, né? E o nosso módulo 6, que é o módulo de saúde pública. Esse é um módulo que muitos temem, né? Porque não é um assunto de fácil interpretação, ele é baseado em legislação, e a leitura da legislação não é tão fluida, tão confortável para nós que temos a formação na área da saúde. Às vezes é uma leitura um pouco mais técnica ali para a questão legislativa, mas a gente tenta trazer esse módulo de saúde pública de uma forma muito mais leve para vocês. Digamos que é uma tradução dos termos que são utilizados na legislação e até trazendo um contexto histórico da saúde pública no país, né, para que vocês entendam de onde surgiram determinadas leis. Então, a gente tem as leis
orgânicas da saúde, a 8.080, 8.142, alguns decretos também, e aí existem algumas aulas que são específicas de documentos que costumam ser cobrados também nas provas de residência, como o marco de referência para EAN, política de humanização, guia alimentar para a população brasileira. Então é um módulo assim que também a gente teve um feedback muito legal dos alunos, que foi um módulo transformador, assim, que a pessoa era travada na saúde pública, dizia às vezes até não gostar dessa matéria por não conhecer, e aí depois disso foi muito mais fácil esse processo, né, Aline? E muitas vezes alguns conteúdos, né, alguns documentos específicos, eles sequer são abordados durante a graduação, Sim. né, porque muitas vezes não tem tempo suficiente para isso. E a prova de residência, ela cobra um conteúdo muito profundo de saúde pública. Então, por exemplo, o conteúdo que nós aprendemos sobre SUS na graduação, ele é relativamente superficial, mas façam um teste, né? Vão para as provas de residência e vocês verão que o conteúdo cobrado são trechos da lei, né? Então, preciso ler na íntegra, entender o significado das palavras, memorizar. Por isso que esse módulo ele também é fundamental, né, nessa preparação. E é o que diferencia muitos candidatos dentro do processo seletivo, né? Porque tem gente que realmente não estuda, pessoal, saúde pública, fala, eu não vou entender mesmo, eu vou focar em nutrição clínica, né, que é o meu forte, vou deixar a saúde pública para lá. E aí que o candidato que se preparou com esse tema, ele consegue passar na frente ali na concorrência pela vaga. E aí aqui, pessoal, a gente queria só apresentar esse resumo da trilha, né? Porque dentro desse percurso que vocês vão correr, até chegar no objetivo final, lá no destino de vocês, que é a aprovação na residência, que eu tenho certeza que é o sonho de todo mundo que está aqui hoje assistindo essa aula com a gente, existe um percurso, né, muito bem estruturado dentro do PRN a ser percorrido. Então, nós temos as videoaulas, como a Aline trouxe, são videoaulas, assim, direcionadas, elas são aprofundadas na medida, elas são aprofundadas no que os editais de residência, no que os processos seletivos cobram, tá? A gente não fica se aprofundando em conteúdo que não será utilizado para essa finalidade. Temos o material de apoio, que inclui apostilas, mapas mentais, então são materiais, assim, de fácil visualização e consulta, até para as revisões também que a Aline trouxe, né, após vocês fazerem os simulados, esse material, assim, ajuda muito mesmo. Temos as questões de prova e simulado, então, afinal de cada um desses 6 módulos, nós temos um simulado com 50 questões, abrangendo todos os temas que foram abordados ali em cada módulo, e até mesmo cada tópico daquele que foi mostrado para vocês nos módulos, tem um questionário específico também no final. Então, vocês assistem a aula, respondem algumas questões ao final da aula, e aí no final do módulo a gente tem um apanhado geral de todos os temas, como se fosse uma prova ali que vocês fazem na prática, e aí por isso que eu falei que é legal simular realmente um ambiente de prova em relação a tempo, sem interrupções, para que vocês entendam um pouquinho e treinem esse ambiente de prova. E além disso, eu acho que um diferencial que nós temos aqui dentro do PRN é esse grupo exclusivo de WhatsApp, onde os nossos alunos têm contato direto conosco, seja para discutir questões, esclarecer dúvidas, às vezes compartilhar e pedir algum material específico. A gente teve até dentro desse grupo do preparatório, pessoas que se conheceram, fizeram amizade, né, começaram a se apoiar também de forma mútua nesses estudos, né, temos uns casos bem legais assim, e realmente é uma comunidade que você vai estar inserido ali, tendo total apoio meu e da Aline, para que esse processo de preparatório para residência seja o mais produtivo possível, assim, a gente tenta otimizar realmente esse caminho, que a gente entende que não é um caminho fácil, mas a gente tira as pedras ali do caminho para facilitar toda essa jornada, para que vocês desembarquem lá na aprovação. Então, assim como vocês sonham muito com a aprovação, para mim, para a Aline, é uma meta de vida, assim, participar desse processo junto com vocês. A gente sabe que não é fácil esse caminho da inserção no mercado de trabalho e vocês não têm noção do quanto nós ficamos realizadas junto com vocês quando um aluno nosso é aprovado. É muito gostoso, assim, acompanhar toda essa trajetória.
E aí nós vamos escutar agora o depoimento de um dos nossos alunos dentro do PRN, que é o Fabrício Farias. Ele vai compartilhar um pouquinho sobre né, as sensações, o que ele acha do PRN. Então é melhor vocês ouvirem de um aluno, né, de nós, vocês conseguiram entender essa estrutura, mas acho que é importante alguém que está lá dentro vivenciando o PRN. A professora Aline, ela já era minha professora na graduação e ela praticamente mudou como que eu via a nutrição. Aí vindo pra cá, tem a Karina, que é sensacional também. As aulas, elas são extremamente detalhadas. Tipo, coisas que eu não vi na graduação, eu tô vendo lá. E eu fico, meu Deus do céu, como... É umas coisas tipo, uau! É muito detalhado. Informações pequenas que até não tem nem como ter elas durante a graduação. A gente tem, tipo, contato com elas o tempo inteiro, a gente manda mensagem a qualquer hora, elas respondem muito rápido, é muita atenção. Isso faz toda a diferença para vocês. Diferença. A gente tem muita proximidade com elas, a gente sente praticamente amigo. A gente tem um grupo no WhatsApp onde tem todos os alunos da residência. Lá a gente conversa, a gente às vezes elas mandam pra gente lá a indicação de eventos que vai acontecer nos próximos dias, aí os alunos que vão, eles se encontram, se conhecem, formam amizades. Muito bom esse relato do Fabrício, né, Aline? Eu acho que ele trouxe esse diferencial que é essa questão de comunidade, de apoio que muitas pessoas buscam, né? Desse suporte, e eu e a Karina, nós tivemos essa preocupação também quando nós criamos o PRN. A nossa ideia não era criar um curso preparatório, né, e que vocês vão estudar sozinhos e não vão ter nenhum tipo de contato com a gente diretamente. Nosso papel é estar junto de vocês, apoiando, ajudando, facilitando essa trajetória. E foi justamente isso que o Fabrício trouxe, né? Como ele se sente pertencente a esse grupo e que a gente faz questão de estar muito pertinho de vocês ao longo desse processo e depois da aprovação também, porque a gente continua com vocês, né? Mesmo depois que essa fase já passou. E eu acho que é uma coisa que nós valorizamos muito, porque apesar de não termos sido residentes, né, na época não existia ainda especificamente os programas de residência, mas nós tivemos pessoas no nosso caminho que foram esses mentores, né, Aline? Acho que fomos agraciadas aí por ter pessoas que nos orientaram, que nos apoiaram, que não nos fizeram desistir dos nossos sonhos, e eu acho que isso fez muita diferença, falo por mim, acredito que a Aline também, né, teve essa sensação, e a gente considera isso muito importante também no processo, né, para que vocês não se sintam sozinhos nesse momento que é tão difícil, né, da preparação. Esse apoio é fundamental, e esse é o feedback que nós temos dos alunos, geralmente. Sim, e pessoas que endossaram essa escolha de ir para um caminho que não é para todo mundo também, né? Sim. A nossa trajetória, ela também trata sobre isso, né? A gente foi por caminhos difíceis, e a residência é um desses caminhos, né? Porque precisa de dedicação, muito estudo, precisa de apoio, mas que tudo isso vai fazer muita diferença lá na frente, né? Então, hoje nós estamos do outro lado, apoiando esses alunos também, para que essas escolhas sejam validadas e que a gente vai estar ao lado, né, ao longo de todo esse processo. Certo. E agora, Aline, que o pessoal já conhece o PRN, né? Já mostramos todos os módulos, o que vocês vão encontrar dentro do PRN. Temos alguns recadinhos importantes também. Agora virão algumas novidades. Então, nós temos um módulo muito especial, né? Que é o módulo bônus. Então, para todos vocês que adquirirem o PRN, vocês terão acesso a conteúdos adicionais que também podem estar presentes na prova de residência. Por exemplo, conteúdo relacionado ao código de ética e conduta do nutricionista, alimentos funcionais, alimentos orgânicos, rotulagem, conteúdo sobre cirurgia bariátrica bem detalhado, a utilização de food maps na prática clínica, né, principalmente relacionado à síndrome do intestino irritável, a atenção ao pré-natal de baixo risco, que é um conteúdo muito cobrado em prova de residência, porque faz parte de uma publicação no Ministério da Saúde, os programas de suplementação de micronutrientes também, conteúdo maravilhoso e que vem como bônus quando vocês adquirem o PRN. Então, esse módulo, ele trata sobre assuntos adicionais
que podem estar presentes não apenas na prova de residência, em outros processos seletivos também. E dentro desse módulo, nós temos também aulas que são liberadas periodicamente, né, Aline? Algumas aulas nós fazemos ao vivo com os alunos sobre temas específicos, e são aulas exclusivas para o PRN, e aí tem outros temas também que a gente tem conversado com os alunos, tem aparecido como demandas adicionais com a atualização dos processos seletivos de residência, que a gente insere também nesse módulo 7. E um outro bônus, né, Ká, para quem adquire o PRN, é a possibilidade de participar de um grupo de pesquisa avançado em nutrição clínica, um grupo que é coordenado por nós duas também. Nesse grupo, nós temos discussão de artigo, apresentação de artigo, elaboração de conteúdos, né, elaboração de trabalhos para congressos, para artigos científicos, porque a gente também percebeu que, infelizmente, muitos candidatos, né, muitos alunos vinham com essa dificuldade, né? Eu nunca participei de um grupo de pesquisa, eu não tenho nenhuma publicação em artigo, nunca apresentei trabalho em congressos, e que nós sabemos que tudo isso é cobrado também no processo seletivo da residência. Então, até para facilitar esse contato com a pesquisa científica e, de alguma maneira, facilitar também, né, essa possibilidade de publicação, nós criamos o grupo de pesquisas avançadas em nutrição clínica. Então, para você que vai adquirir o PRN, caso você queira, você conseguirá também participar dessas reuniões, apresentações e escrita científica, né, Ká? Que é fundamental. E é legal porque isso é uma novidade, pessoal, é a primeira vez que nós estamos oferecendo isso dentro do PRN, e é um bônus exclusivo para os nossos alunos do PRN. Então, esse grupo de pesquisa é fechado realmente para os alunos que fazem parte do PRN e, claro, se interessem pelo tema. E é um tema interessante porque, além de contribuir para o meio científico, ajuda vocês na questão da pontuação do currículo e também prepara até mesmo para a residência em si, porque a grande maioria das instituições são hospitais e escolas, eles têm esse vínculo também com a pesquisa. Então, dentro da residência, vocês têm um trabalho também para ser feito, que é o TCR, né, que é o trabalho de conclusão de residência, e que envolve a pesquisa científica, e o quão gratificante é quando esse aluno passa pela residência e consegue publicar o seu trabalho que foi elaborado durante esse processo. E o aluno que já entra na residência com esse olhar diferenciado para a pesquisa, ele consegue fluir muito bem, geralmente, todo esse processo também. E vem novidade para quem comprar, então, nas 24 horas, Ká? Sim, preparamos uma surpresa especial para quem adquirir o PRN nas primeiras 24 horas. A gente vai soltar esse link aqui no final da aula. E aí, para quem comprar nesse período, a gente tem um bônus exclusivo, que é a nossa mentoria exclusiva. Então, além de ter acesso a todo esse conteúdo teórico, todo o material que foi preparado para essa jornada, além de ter acesso a nós no grupo, ao grupo de pesquisa, que já são coisas incríveis e são diferenciais nessa formação, para quem comprar nas primeiras 24 horas, terá direito a um momento exclusivo comigo e com a Aline, onde nós falaremos sobre a estruturação do currículo, né? Porque lá no começo a gente falou do que é importante, mas chega uma hora que você precisa colocar tudo isso de forma organizada, atraente para a banca avaliadora, e a gente vai tratar disso na mentoria, além da entrevista. A entrevista é uma grande dificuldade também dos candidatos, né? Porque eles não sabem o que eles perguntam em uma entrevista de residência. Os candidatos que nós já acompanhamos que chegaram nessa etapa da entrevista ficavam assim em choque, né? Meu Deus, e agora o que eu faço? Para onde eu vou? O que eu respondo? E a gente consegue nessa mentoria exclusiva te preparar também para essa segunda etapa, que é muito importante para garantir a aprovação. Inclusive no currículo, né, Ká? Muitos não têm o currículo Lattes, aí acham que tem que fazer o currículo Vitae, então precisa saber como montar esse currículo também para atender aquilo que está previsto no edital, naquele programa específico. A gente ensina tudo isso na mentoria. Sim. E quanto custa, né, Aline? E qual que é o investimento para vocês terem acesso a tudo isso que nós apresentamos no decorrer dessa aula? Então, o preço do PRN, no total,
é de R$ 697,90. Então, vejam, todos aqueles bônus, participação no grupo de pesquisa, se comprar nas primeiras 24 horas ainda tem currículo, né, toda essa parte da entrevista, tudo isso apenas por R$ 697,90. E esse é o preço total, né, Aline? Não é uma parcela, é o preço total para 1 ano de acesso ao PRN e todos esses bônus exclusivos. Mas, para quem está aqui acompanhando essa aula com a gente, tem um desconto especial. Então, você consegue adquirir o PRN por 12 vezes de R$ 49,70, ou se você pagar à vista, tem ainda mais desconto. Fica R$ 497,90. Um valor super acessível, né, Cá? Você que gosta de café, quanto tá saindo um cafezinho por aí? O cafezinho tá caro, Tá viu? caro. E aí, se a gente tomar um cafezinho todo dia, passa desse valor. Acho Com que é um certeza. investimento, assim, na carreira de vocês e que com certeza vai render bons frutos aí nessa trajetória e depois que vocês terminarem a residência também. E esse valor aqui, pessoal, é o valor de lançamento, tá? Então, ele vai ficar nesse valor apenas por uma semana, né? Depois desse período, ele volta para o preço original de R$ 697. Então, vocês têm aqui, após essa aula, R$ 200 de desconto se vocês comprarem nesses primeiros 7 dias, tá? Depois desse período, volta para o valor original. Então, para vocês adquirirem o PRN, vocês conseguem escaneando aqui o QR Code, vocês serão direcionados para a nossa página de vendas também. Sim. Né? E aí, se tiverem dúvidas também, a gente vai ter o suporte da equipe, né, Aline, para esclarecer dúvidas, né, tanto sobre o conteúdo ou sobre formas de pagamento. E além de tudo isso, vocês ainda têm uma garantia incondicional, né? Então, se vocês não gostarem desse conteúdo nos primeiros 7 dias, vocês podem pedir reembolso e nós vamos devolver o dinheiro de forma integral, tá? Então, fiquem tranquilos, porque a gente tem certeza que o conteúdo que a gente oferece é de ótima qualidade, que vai atender com certeza você que quer ser aprovado na residência em nutrição. Aline, depois que a pessoa entrar e ver tudo que é oferecido na plataforma, né, por esse investimento, eu tenho certeza que a pessoa vai ter feito um bom negócio, né, vai ter investido, na verdade, na sua carreira, e aí vocês conseguem lá na frente resgatar isso, porque o profissional que consegue a aprovação na residência, passa por toda essa trajetória, ele tem essa inserção rápida no mercado de trabalho, e é o que o nutricionista busca. Né? Hoje em dia, eu acho que até mais do que na nossa época, a concorrência está muito grande. E aí o candidato que tem esse currículo diferenciado, que passou pela residência, ele consegue, sim, melhores oportunidades. E aí, até quando você vai procrastinar essa aprovação? Né? Porque de procrastinação nos estudos a gente já falou bastante, mas hoje a gente está aqui no mês de abril. Não tomar uma iniciativa para mudar o seu futuro pode te levar a um mau resultado, porque você vai ficar esperando o momento ideal, né, depois do feriado, depois de sei lá que dia, e aí quando você vê, já vai estar muito em cima do processo seletivo e realmente vai ser tarde demais para se preparar. Então, até perguntam para nós qual é o momento ideal para iniciar os estudos para residência, e o que a gente sempre responde é que quanto antes, melhor. Se você conseguir começar hoje, e não só você que já se formou, você que está ali na graduação também pode entrar dentro do PRN, temos alunos que já estão durante a graduação se preparando, não necessariamente no último ano, porque o último ano da graduação também é um ano corrido, né? Tem alunos que até se antecipam em relação a isso. Acho que entre o penúltimo e o último ano seria um momento interessante, e pessoas também que já se formaram, que estão aí na luta, procurando uma colocação no mercado, que já tentaram processos seletivos anteriores, agora é a hora, pessoal. Se vocês não começam a se preparar agora, pode ser que lá na frente seja muito tarde, e aí a gente vai ficar naquele ciclo de frustração interminável. E é isso, a gente se vê lá. A gente se vê no PRN. Muito obrigada, pessoal. Muito Aguardamos obrigada. vocês lá. Se tiverem dúvidas, ficamos à disposição.